graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Preciosos irmãos, nós vamos abrir o caminho por meio do qual nós podemos chegar a ser um cristão virtuoso, à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Recorde, Deus se revela em três maneiras. Primeiramente, se revelou numa coluna de fogo. Isso foi chamado o Pai. Então aquele mesmo Deus se manifestou em Cristo, quando ele fez um corpo. E em terceiro, por meio da morte daquele corpo, ele santificou a uma igreja na qual podia morar. Foi Deus sobre nós, Deus conosco, isto é, por nós, e Deus em nós. O mesmo Deus. Por isso foi chamado Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas três ofícios de um só Deus. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos ele o é como Criador, o Pai. Por todos ele se encarna, o Filho. E em todos é o Espírito Santo Consolador. Não três pessoas, mas o mesmo Deus com três ofícios. Agora Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus significa objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito para o qual os criou. Ele não fez a mim e a você para que fôssemos alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso, de ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem acertado
o alvo. E a palavra pecado quer dizer errar o alvo. E se eu estou atirando a um alvo com um rifle, pegando na cabeça de uma taxinha a 50 metros e disparo, então, ao constatar que faltam uns 10 centímetros para atingir a taxinha, o que é que precisaria para acertar o alvo? Ora, o que necessita é de um ajuste na mira. E se eu não acerto o alvo quanto à fé em Deus, ou quanto a ser um cristão, Deus nos pôs nesta terra para ser cristãos. E se você está um pouco retirado, então volte para uma ajustada. E há uma só coisa a fazer, é ajustar. E esta é a Escritura. O Espírito Santo, nas Escrituras, ajustando, trazendo o tiro diretamente para o alvo. Agora, estudemos a sua palavra. Em Atos capítulo 7, versículos 44 até o 49, Estevão estava falando de um tabernáculo de Deus. Ele disse: estava entre os nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse fazer um tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Agora, um tabernáculo é um lugar onde vamos descansar, onde nos refrescamos, como descanso de dormir, e assim por diante. Agora Paulo diz: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Aos Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Então, que é um tabernáculo? Tabernáculo é um corpo. Deus morando num corpo. Quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca ou um bezerro tocasse no monte, tinha que matá-lo, porque Deus é santo. E em Isaías capítulo 6, nós vimos ali
que os anjos cobriam seus rostos, serafins santos, que nem conhecem o significado de pecado, tinham que se cobrirem na presença de Deus e também cobrirem seus pés em humildade. Agora, Deus é santo e não pode tolerar o pecado. Assim que nada, nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus, logo Deus se fez carne, São João 1, versículo 1, e habitou na forma de Jesus Cristo, São João 1, versículo 14, seu filho, sua criação. Então aquele filho deu sua vida e a célula de sangue de Deus quebrou-se para que a vida saísse do sangue. E por meio deste sangue, somos limpos, comprados e resgatados. E agora nosso sangue, nossa vida que veio por meio do desejo humano, o sangue de Jesus Cristo a limpa e muda a nossa natureza por meio do batismo do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina. Então chegamos a ser uma morada para Deus. Jesus disse, São João capítulo 14, versículo 20, naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nos 4 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era um homem ungido. Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Atos dos Apóstolos para cá, já não é mais um homem ungido, mas um povo ungido. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento seu ministério. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, um pouco mais, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. São João capítulo 14, do 12 ao 20, e Mateus capítulo 28, versículo 20. Então, Estevão falando de Salomão, construindo o templo, e Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Então, Deus veio morar num corpo. Repetindo, Hebreus 10, versículo 5. Corpo me preparaste. Um corpo foi preparado. Esse corpo foi o Senhor Jesus Cristo. Tudo que Deus era
derramou-se em Cristo. Tudo que Cristo era, derramou-se na sua igreja. Então, Deus morou num corpo, na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser, a adoração perfeita. Agora, Deus em nós sendo seu tabernáculo, Deus manifestando-se através da sua igreja. Sim, era um homem ungido, agora é um povo ungido. Senhor Deus, nos ajude, Pai, a entender, a compreender o que significa realmente a igreja, o corpo de Cristo. Abençoa nossas mentes, nossos corações, para que possamos não só entender, mas agir como igreja, tendo Cristo como cabeça. E o corpo não pode fazer nada sem que a cabeça permite, sem que a cabeça dê o comando, que nós possamos ser comandados pelo Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém.